Olá, coletivo Florescer Mulher, sejam todas bem-vindas, ao momento de assistir esse vídeo. O nosso coletivo tem como objetivo tratarmos de assuntos direcionados de interesse da mulher e o nosso primeiro bate-papo semanal trouxemos um conteúdo de muita riqueza, vamos dizer assim, de muita importância para a vida de todas nós mulheres. E passando por esse momento que estamos vivendo da pandemia, nós não podemos deixar os nossos sonhos, os nossos projetos, nós não podemos deixar de lado, pelo contrário, são em momentos como esse de dificuldades que precisamos continuar buscando aquilo que desejamos, continuar em busca do nosso alvo. Por isso que no nosso primeiro bate-papo virtual Coletivo Florescer Mulher, nós tratamos do tema Construindo Degraus. Vamos conferir passo a passo de como devemos construir esses degraus, ok? Nosso bate-papo, iniciamos com uma pergunta tão simples, mas que nos trouxe muita reflexão. A pergunta foi: para que serve uma escada? E tivemos algumas respostas nessa pergunta, que a escada nos leva para lugares mais altos. Outra resposta também bastante interessante foi que a escada nos faz alcançar algo que não ainda podemos alcançar. Então, a partir dessa pergunta, começamos a dialogar sobre isso. A importância de construir degraus. Pois se estamos em um patamar, quando nós vamos construindo degraus, nós estamos também tendo a possibilidade de subir de patamar. Mas a gente ficou pensando assim no nosso momento: como eu vou construir uma escada? Então, teve a primeira dica. Qual foi a primeira dica? Nós precisamos construir com algo que esteja ao acesso às nossas mãos. Não adianta tentar construir degraus com materiais, com objetos que estejam totalmente distantes do nosso, vamos dizer assim, do nosso alcance. Daí tivemos a grande ideia de pegarmos, por exemplo, uma escada de madeira, certo? E dentro dessa escada de madeira, nós selecionamos 3 principais materiais: a própria madeira, um serrote, pregos e martelo. É simples assim. E dentro de cada um desses materiais, nós tivemos como relacioná-los a entender como devemos construir esses degraus. Ou seja, de uma atividade tão prática de construir uma escada, levamos a nossa vida, a nossa experiência. A madeira pode estar assim simbolizando o nosso projeto. Ela precisa ser resistente, ela precisa ser de fácil condução, certo? E ela precisa também ser de fácil manuseio. Por quê? Porque quando temos um material desse, que a gente tem como levar, trazer, temos como manusear, cortar, diminuir, aumentar, isso facilita muito para o nosso projeto. Por isso que a madeira, nós comparamos ela a um projeto. Tudo que nós venhamos a fazer precisa ser como um projeto. É muito importante termos um projeto para ser desenvolvido, tanto na área sentimental, na área emocional, na área familiar, profissional, de estudante, independente da área da sua vida. Quando você coloca como um projeto, como algo que você vai buscar que aconteça, buscar ter para si, isso facilita, porque você vai seguir algumas etapas. Então, um projeto, ele precisa ser justamente como a madeira, resistente, não parar, não falhar por qualquer coisa, mas também de fácil condução, que você mesma compreenda. Então não precisa buscar palavras tão diferentes, não precisa buscar coisas que estejam tão distantes, mas sim faça de acordo com a sua realidade, com o seu modo de ser, para ele ficar verdadeiro. O segundo material foi o serrote. Isso mesmo, serrote, porque se temos um pedaço de madeira para construir uma escada, ou seja, degraus dessa escada, nós precisamos demarcar, ou seja, nós precisamos limitar as partes, né?
em uma escada, por um exemplo, vai ter duas partes longas que vai determinar o tamanho da minha escada, a altura da minha escada, mas eu vou precisar de pedaços menores, que vai estar sendo degrau por degrau, e isso o serrote vai ajudar muito. E é essa questão desse serrote, de limitar as partes, de formar as partes, nós colocamos como as estratégias de um projeto. A estratégia de um projeto, ela precisa ser assim, ela precisa ser limitar cada etapa, cada parte, ela precisa também formar, para que você possa saber o caminho, né? O que você vai fazer, a estratégia que você vai tomar para ir seguindo até o seu objeto final, certo? E por último, pregos e martelos. Se eu tenho a madeira, se eu tenho o serrote, se eu já limitei a cada parte da minha escada, só que se elas não estiverem unidas, se elas não estiverem bem firmes, não vai ser uma escada. Por isso eu preciso de pregos e martelos. E são os pregos e os martelos que vão unir e que vão firmar as partes. Por isso que aqui nós colocamos como exemplo as nossas ações. O que eu vou fazer no decorrer desse processo, eu preciso estar sempre unindo as partes, desde a primeira parte, desde a primeira ação até a última ação, eu preciso ir unindo. Uma ação vai ajudando a outra. E assim uma ação vai completando a outra. Por isso que é muito importante. Foi apenas uma simbolização, né? Um simbolismo para nós tentarmos entender que quem quer desenvolver um projeto pessoal na sua vida, e nós mulheres precisamos muito disso. Quem quer, nós precisamos ter um projeto, nós precisamos de estratégias de como eu vou alcançar aquele meu objetivo, aquele meu objeto final, e minhas ações vai precisar unir tudo isso, ok? Outra coisa interessante é que nossa escada, essa escadinha que estamos aqui construindo, ela vai nos levar ao nosso alvo, e é muito importante, porque quando eu tenho um alvo, quando eu tenho um objetivo, se eu tenho um projeto, se eu tenho estratégia, se eu tenho ações, com certeza o meu resultado vai ser alcançado, certo? E outra coisa interessante é que a escada, ela precisa de duas bases bem firmes. Ela pode ter vários degraus, pode ser a altura que for, mas se as duas bases da escada não for bem firme, pode acontecer dessa escada romper. Por isso que eu coloquei aqui, como para nossa meditação, que essas duas bases, elas são a fé. Eu preciso acreditar. Tanto acreditar em mim, então acreditar no que eu quero, acreditar no que eu posso buscar e alcançar, mas também acreditar em Deus. Isso mesmo, acreditar em Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Deus, ele traz para nós a força, a garra, a vida, para nós buscarmos aquilo que assim desejamos. Então a fé, acreditar, é uma base importantíssima para a nossa escada. O outro lado vai entrar como perseverança. Aí a gente vai pensar assim, perseverança é o que mesmo? Será que perseverança é apenas não desistir? Será que perseverança é insistir, repetir uma, repetir duas, repetir três? Aí a palavra perseverança vai ser realmente persistir, que quer dizer não desista, insista, insista e insista novamente. Então a perseverança é uma base muito forte para a nossa escada, que não pode deixar de ter. Com fé e com perseverança, nós conseguimos montar degrau por degrau. E daí, nessa montagem, degrau por degrau, a escada já pronta, vamos precisar agora subir. E aqui tem algumas dicas interessantes, como devemos subir essa escada. Primeira, não tem como começar a usar uma escada de cima, a não ser que você queira descer. Então, para quem quer subir, precisamos começar lá de baixo, no primeiro degrau. Depois vai subindo degrau por degrau. Se você for tentar subir 2 ou 3 degraus de uma vez, vai correr um sério risco de queda, de se machucar. Vai trazer mais força, né, mais resistência às suas pernas, e pode acontecer até coisas piores. Então, um degrau por vez. Outra coisa é respeitar a distância. Se você parar para prestar atenção, uma escada de madeira, essa que nós estamos tomando como um exemplo,
A distância de um degrau para outro é exatamente igual em todos eles. Por quê? Isso é uma questão de respeitar o tempo, respeitar a distância. Não podemos de um degrau para o outro, um ser assim, o outro já ser assim. Isso vai dificultar a sua subida. Então, respeita a distância, respeita o tempo, né? Então, assim, tudo isso é importante para que uma escada seja boa, para nos levar aonde nós queremos chegar. E por último, avaliar. Se você chegou na metade da escada, você tem que ver os primeiros degraus que eu coloquei estão firmes, porque se eles estão firmes, ótimo. Se eu cheguei até aqui, ótimo. Mas eu preciso avaliar. Minha escada está resistente, ela está segura, ela está firme. Isso é avaliação. Então, quando você avalia, se você percebe que alguma coisa está fora do normal, fica ali um pouquinho, tenta ajustar o que precisa ajustar, aí daí você vai continuar. E, por último, aqui 6 etapas. 6 etapas da nossa organização pessoal. Se eu tenho um projeto, se esse meu projeto vai me levar ao meu objetivo. E se para chegar a esse objetivo, a esse meu sonho, a essa minha meta, vamos dizer assim, eu vou precisar de estratégias, ideias, né? E vou precisar de ações, executar algumas ações para chegar até lá. Mas para isso eu preciso de me organizar. Não adianta tudo fora estar arrumado e aqui dentro está tudo desarrumado. Por isso aqui nós pegamos alguns pontos interessantes que podemos seguir diariamente. Primeiro é o propósito. Se eu entrei, se eu fiz, se eu tenho essa meta, se eu tenho esse objetivo, eu preciso colocá-lo como um propósito. Aquilo que eu preciso realizar até eu completar. Eu não posso simplesmente a cada semana mudar de objetivo, a cada semana mudar de projeto. Não, eu preciso ter um propósito. Se eu comecei, eu vou seguindo até o final. Segundo, eu preciso priorizar, que é focar. Se eu tenho um objetivo, se meu objetivo é que na minha casa, que eu resolva algum problema da minha casa familiar, então eu preciso focar nisso, eu preciso que minhas ações sejam voltadas para isso, minhas estratégias precisam ser voltadas para isso. Não adianta apenas dizer o que eu quero e não fazer nada para isso, certo? Então priorizar é outra ação pessoal diária. E a terceira, planejamento, que é justamente isso aqui que estamos falando. Eu preciso me planejar. Então, pega um papel, coloca lá aí o que você quer, o seu objeto final, né? O que você quer alcançar, o que você quer conquistar, o que você quer abrir, o que você quer realizar na sua vida, independente da área. Coloca ali, eu quero isso. A partir disso, você vai o quê? Vai planejar. Vai dizer, eu preciso dessa e dessa estratégia, dessa ideia e dessa ideia. Agora, para chegar na ideia A, eu preciso de fazer isso e fazer aquilo. Para chegar na ideia B, eu preciso também fazer isso e fazer aquilo, que são as ações. Então, isso é planejamento. No planejamento, nós vamos também contar com o fator tempo. Eu preciso analisar o que eu quero. Eu quero iniciar uma dieta. Mas só isso basta? Só eu querer? Eu preciso me planejar. Eu preciso saber essa dieta. Eu quero perder quanto de peso? Até um mês, até 2 meses. Então isso aí é planejamento, né? Então você colocando tudo isso aí no papel ajuda a lhe orientar e a você seguir. Outra coisa interessante é a prática. Eu preciso ter práticas diárias. Eu não posso deixar simplesmente lá guardado, engavetado e seguir. Eu tenho que ir tendo práticas diárias, que vai entrar também aí a persistência. Não deu certo agora, essa semana não chegou o resultado que eu queria para essa semana, mas eu quero amanhã, na outra semana. Então é persistência, prática, persistência. E por último, gente, todo bom projeto, toda boa ideia, todo objetivo que você queira alcançar, você precisa manter a paz interna. Você precisa estar bem internamente para que tudo isso, todo esse processo vá dando certo. Se você não estiver bem, se você estiver sobrecarregado, é momento de dar uma parada, de analisar, de ver o que está trazendo essa sobrecarga e com certeza de seguir em frente, tá bom? Então fica aqui
nossa atividade na prática. Colocamos aí, desenha aí uma escada, coloque lá em cima da escada o que você quer alcançar e vá botando ali em cada degrau as etapas que você vai passando. De cada etapa vá botando a ação, o que você precisa fazer, o que você precisa deixar de fazer. E eu tenho certeza, coloca o tempo, tá certo? O tempo que você vai querer realizar. Se o tempo não deu certo da primeira vez, pare, avalie, aí você vai ajustando e com certeza você vai fazendo esse processo diário, semanal, mensal, e eu tenho certeza que o seu objetivo será alcançado. Então, Coletivo Florescer Mulher, foi muito bom essa primeira semana e aguarde, semana que vem nós teremos um outro tema que vai estar aqui, nos ajudando muito. Vamos lá, vamos ser resistentes, porque assim nós somos.